7. Hebreus, capítulo 7. A partir do verso 20, será a nossa leitura. Desde a quarta passada, eu tenho falado sobre a resposta para a culpa humana. Hebreus, capítulo 7, verso 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, que é Jesus, com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sacerdote, que é o Senhor Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, que é Jesus Cristo, perfeito para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque não temos de carregar peso algum sobre os nossos ombros. Antes, atendendo à proposta de Cristo, lançamos sobre ele, Senhor, o nosso fardo, a nossa ansiedade, na certeza de que ele cuida de nós. Obrigado, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O livro aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre os profetas, a superioridade da aliança que Cristo instituiu em relação à primeira aliança, ao Velho Testamento. A aliança de Cristo é superior. Jesus, nos diz o livro dos Hebreus, é superior também aos sacerdotes. Jesus é melhor em tudo. Jesus é melhor do que tudo. Jesus é melhor do que todos. O crente tem que pôr isso na mente. Melhor é Jesus e ninguém mais. Diante de Cristo, todos estão nivelados, todos estão em um mesmo nível, mas Jesus é superior a todos, eternamente. Louvado seja o seu nome. Nós, irmãos, temos em Cristo e em seu sacerdócio e em seu sacrifício a resposta para todas as mazelas, todas as questões da nossa vida. E aqui em específico, a culpa do pecado. Em Cristo nós temos a resposta para a culpa humana, para isso que pesa sobre os ombros da humanidade decaída, da humanidade em pecado, da humanidade destituída da glória de Deus. Na semana passada eu disse que o sacerdócio de Cristo é superior, que o sacrifício de Cristo é superior e, portanto, capaz de aplacar a nossa dívida com Deus e a culpa que temos ou que tínhamos por causa, em primeiro lugar, das qualidades dele como sumo sacerdote. Ele é inigualável. O texto que lemos diz, verso 26, verso 27, todos os sumos sacerdotes da velha aliança estão abaixo e muito abaixo do Senhor Jesus, que é superior sobre tudo e sobre todos. E que, portanto, em Cristo nós encontramos a resposta. Portanto, não devemos olhar para pessoas, não devemos colocar a nossa vida nas mãos das pessoas, a nossa esperança nas mãos de ser humano algum, mas apenas então somente na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Porque justificados, pois, pela fé em Cristo,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não há o que nos perdoar. Você precisa perdoar a você. Isso não está na Bíblia, não tem nenhum verso, nenhum conceito, absolutamente nada, inclusive na teologia. Os pais da igreja não ensinaram isso, os apóstolos não ensinaram isso, Jesus não ensinou isso, nenhum dos patriarcas ensinou que nós temos que perdoar a nós mesmos. O que a Bíblia nos ensina é olhar para Cristo, é pedir perdão a Cristo, e nele teremos os nossos pecados perdoados. E então nós tomamos posse deste perdão e dizemos: a minha consciência pode me visitar de quando em quando, o diabo pode vir me acusar de quando em quando, mas eu estou olhando para Cristo, eu sou redimido, eu fui perdoado, e o pecado que Deus perdoou, a minha condição pecaminosa foi perdoada, e dos meus pecados Deus não se lembra mais, e portanto eu não tenho que viver escravizado por culpa, por pecado absolutamente nenhum. Mas há uma segunda razão, irmãos, porque vencemos culpas, vencemos essas chagas da vida em função do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque não só por causa das qualidades do seu sacerdócio, mas também por causa da eficácia do seu sacerdote. O verso 27 diz que o sangue foi derramado. E Jesus ofereceu o seu sangue de uma vez por todas. É um sacrifício eficaz e eficaz para sempre. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o sacerdote tinha que sacrificar em um lugar especial, que era o templo, num dia especial, o Yom Kippur. Ele, sacerdote, que era uma pessoa especial, ele tinha que sacrificar pelos pecados do povo. Mas ele tinha que fazer isso anualmente, no dia do perdão. Ele tinha de sacrificar, fazer o sacrifício antes por si e depois pelo povo. Irmãos, o autor aos Hebreus diz: a aliança de Jesus é superior. A aliança de Jesus é melhor, porque a cada ano um animal tinha de ser morto, mas Jesus morreu uma vez só, e de uma vez por todas. E aquele sacrifício, só esse sacrifício de Jesus é suficiente para purgar os nossos pecados, para lavar a nossa alma, para arrancar qualquer peso dos nossos ombros, a certeza de que, de uma vez por todas, nós fomos declarados justos diante de Deus. Portanto, é um sacrifício eficaz, e um sacrifício eficaz porque é eterno. Que coisa linda, irmãos. Isso vale para o meu passado, isso vale para o meu presente, isso vale para o meu futuro. Cristo pagou naquela cruz o preço pelos meus pecados por toda a minha existência. Esse preço foi pago, mas ele só se tornou eficaz quando eu criei, quando eu entreguei a vida a Cristo. Há pessoas que não entendem isso. Como Jesus morreu pelos pecados da humanidade, então toda a humanidade é salva? Não. Cristo pagou o preço, mas ele só é eficaz se o pecador crer. Só se ele confiar em Cristo, como cantamos no primeiro hino desta noite. Então, eficazmente, seus pecados são perdoados de uma vez por todas. Louvado seja o Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo é eficaz porque cobre, portanto, toda a nossa história. Olha o capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É de uma vez por todas. Agora olha o capítulo 10, versículo 10 de Hebreus. Hebreus 10, verso 10. Hebreus 10, 10 diz: na qual vontade,
temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Só foi preciso uma vez. De uma vez para sempre. Agora, irmãos, como é triste ver pessoas que têm uma salvação corruptível, que têm uma salvação que murcha, que têm uma salvação que dura dependendo dele. Então, se ele fizer tudo certinho, no final ele vai ser salvo. Mas quem é que faz tudo certinho? Quem é que faz tudo certinho? Quem é que guarda os 10 mandamentos na sua plenitude? Quem consegue ter uma obediência radical e perfeita a fim de, com a sua performance, agradar a Deus? Quem? Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se desviaram. O apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas quando eu percebo já fiz o mal. Nós somos contraditórios, somos falhos, irmãos. Quando Jesus foi a Pedro, ele disse: tu me amas, uma das palavras gregas para amor, ágape, um amor pleno, um amor perfeito. E Pedro responde: Senhor, eu te amo. A segunda palavra grega para amor, filéu, amor de amizade, amor de amigo. Então Jesus diz: tu me ágape. Pedro responde: eu te filéu. Aí Jesus diz: tu me ágape, Pedro. Pedro responde: eu te filéu. Ou seja, tu me amas com amor perfeito. Pedro diz: não, meu amor, por melhor que eu faça, em outras palavras, isso será sempre imperfeito. E aí a terceira vez que Jesus pergunta, ele muda o verbo. No grego, ele diz: Pedro, tu me filéu, tu me amas mesmo com amor imperfeito. Por seres imperfeito, em outras palavras é isso. E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filéu. Somos falhos, irmãos. E é isso que dá brilho, valor, sabor. É isso que faz diferença à nossa salvação. É porque somos imperfeitos, mas cremos no perfeito que derramou seu sangue na cruz por amor a nós. É por isso que somos salvos. Olha como Jesus garantiu que de uma vez por todas, ele não precisa morrer toda vez que nós falhamos, toda vez que nós erramos, ele morrer de novo. Não, aquele sacrifício eficaz de uma vez por todas. João 5:24, em verdade te digo, ou vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não é terá vida eterna, é tem, no presente, tem vida eterna. Não entrará em condenação, ou seja, não há condenação futura. Não há menor possibilidade de haver condenação futura. E Jesus diz: por quê não haverá condenação futura? Jesus diz: pois passou da morte para a vida. Glória a Deus. É esse sacrifício precioso que nos alcançou, irmãos. Quando o diabo vier jogar na sua cara algum pecado, você diga: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu não sou perfeito, eu tento agradar a Deus, mas aqui e ali eu vou falhar, aqui e ali eu vou tropeçar, aqui e ali eu vou cambalear. Mas eu amo ao Senhor mesmo sendo imperfeito. O diabo não resiste a isso. Agora, nós não estamos pregando aqui, irmãos, licenciosidade, libertinagem. Não estão pregando aqui que você vai viver do jeito que quiser, você vai viver no pecado, vai viver pecando aí. Isso não é coisa de salvo, não. Salvo não pensa dessa forma. O salvo pensa em como agradar o seu Senhor. O salvo busca santificação. O salvo busca agradar a Cristo, lendo a palavra, deixando que a palavra limpe a sua vida cada dia. Ler a Bíblia todo dia faz isso. A palavra promove esse tipo de limpeza. E Deus usa várias coisas para nos disciplinar, inclusive pessoas. Hoje eu estava lendo para fazer a minha limpeza diária.
Hoje eu estava lendo o Salmo 141. Veja que coisa linda, eu quero compartilhar com você. Salmo 141. Deus falou muito comigo aqui. Deus falou bastante comigo aqui. Salmo 141. Olha o versículo 5. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Quando você é chamado a atenção por alguém que é crente, por alguém que é servo, com alguém que é sério com as coisas de Deus, por alguém que honra a Deus, que tem moral para falar, diga, isso é bom. Isso é maravilhoso. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Deus usa, irmãos, às vezes crentes, para nos disciplinar, para nos exortar. A palavra pregada para nos exortar, para nos chamar a atenção, porque nós somos falhos. Imperfeitos que pertencem ao perfeito. Mas, irmãos, graças a Deus que pertencemos ao perfeito. E o ser humano só garante a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Em nenhum outro a salvação. E nós temos que entender isso. 1 de João 7 fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não fique escravo de culpa, não fique escravo de ressentimento, nada disso. Cristo morreu por você. Depois você pode ler Hebreus 10, de 19 a 23, nós não vamos ler não. Mas o autor aos Hebreus nos incentiva, diante desse sacrifício perfeito, desse sangue perfeito, desse sacerdócio perfeito, ele diz, então tenhamos ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho, que é o caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. E o autor aos Hebreus vai dizer, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Pois fiel é o que prometeu, glória a Deus, louvado seja Deus. Qualquer pessoa que está no céu hoje, só está no céu por causa de Jesus. Um dia a gente vai encontrar, quem sabe, acredito que sim, Adão, lá no céu. Ele diz, Adão, você por aqui? Ele vai dizer para mim assim, Ebenezer, você por aqui? Eu digo, estamos aqui pelo mesmo motivo, não é verdade? Aí a gente olha para o cordeiro e diz, digno é o cordeiro. A gente vai cruzar com gente direto no céu, dizer, você por aqui, já sei por quê. Tem um hino que canta isso, né? É pela graça, foi graça, irmão, foi pela graça que eu cheguei até aqui. E é assim que a gente deve viver aqui, nessa confiança deste sacerdócio maravilhoso e desse sacerdócio maravilhoso que é o sacerdócio de Jesus. Agora você escolhe a que aliança você pertence. Mas o autor aos Hebreus diz no capítulo 7, verso 22, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. A aliança de Jesus é tanto melhor. Então, não agarre-se à lei, não agarre-se aos méritos, não agarre-se à justiça própria, não agarre-se ao legalismo, não agarre-se a pessoas, não agarre-se a regras. Agarre-se a Cristo. Essa é a aliança que nos vale. Essa é a aliança que importa. Eu vejo, irmãos, crentes nas igrejas evangélicas, judaizantes, tocando chofar, usando talite, quipá, guardando festa dos tabernáculos. Tem uns até que fazem cerimônias informais, como se fosse para fazer a circuncisão do filho no 8º dia. Meu Deus do céu! Recosturando o véu que a cruz rasgou. Meu Deus do céu! Nós somos da graça. Nós somos de uma infinitamente melhor aliança.
Tremendo isso. E por isso que eu amo Jesus e nós amamos Jesus. Por isso nós devemos continuar amando Jesus e fazendo nosso amor por Cristo crescer cada vez mais. E que seja assim para a glória do Senhor. Amém? Irmão Lauro vai nos dirigir em uma estrofe de um hino. Você, por favor,